Sabe uma coisa que eu aprendi desde pequeno na vida? Que grandes negócios não começam com apenas planos, e sim com grandes decisões. E eu vou te contar como é que foi a minha. Durante todo esse processo, até hoje, que eu estou 21 anos aqui, a coisa mais importante que eu tive dentro de mim era a certeza que eu estava no lugar certo. Era a certeza que eu estava com Deus. Não é uma decisão fácil, é uma decisão bem difícil de ser tomada. Porque não tem planejamento, não tem perspectiva. E quando eu cheguei, eu trabalhei 10 meses aqui na construção civil. E por que eu tô te falando isso daqui? Tô te falando isso daqui porque isso é possível. Se foi possível para mim, é possível para você. Uma coisa muito importante que você tem que ter é disciplina, saber andar na frente. Porque se você não souber andar na frente, você vai estar sempre seguindo o que as pessoas fizerem. E muitas vezes você vai chegar atrasado. E o que eu quero que você compreenda é que eu cheguei aqui com $1.400 no meu bolso. Teve todo um processo pra gente poder chegar até aqui. Ele não nasceu da noite pro dia. Ele foi caminhando de etapas e etapas e fases e fases. E é isso que eu quero te explicar. Quando eu cheguei em 2005 e trabalhei na construção civil, minha esposa trabalhava como processadora de financiamento numa empresa americana. E eu cheguei no escritório dela e vi uma avaliação de imóveis. E eu olhei aquela avaliação e fiquei ali muito maravilhado com aquilo dali. Tinha todo tipo de informação, onde é que era localizado, tipo de topografia, pés quadrados, os comparativos. E era bastante coisa. E eu me interessei muito por aquele assunto. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o curso isso aí, eu vou ser avaliador. Eu quero entender como funciona a lógica de se avaliar um imóvel nos Estados Unidos. E ali eu fiz aquele curso. E foi muito desafio, porque eu estava trabalhando na construção. Eu não podia parar de trabalhar enquanto eu fazia o curso. Então o curso era uma semana e a gente fazia a prova no final de semana. E eu só tinha uma chance, era passar, eu não podia não passar. E aí eu fiz o curso, passei na prova, passei a trabalhar como avaliador e também fazia construção civil enquanto eu migrava 100% para avaliação. E ali foi toda onde a gente mudou a chave da nossa vida aqui na América. Foi mais ou menos 10 meses depois que a gente estava aqui nos Estados Unidos. Deus abriu essa porta. E no começo em janeiro de 2006, fevereiro de 2006, nós estávamos com a nossa empresa de financiamento 100% nossa, Mina Moana, e naquele ano nós vendemos $56 milhões em financiamento. Então foi um ano tão marcante que todos os bancos queriam trabalhar com a gente. Terminou o ano afiliado a 135 bancos aqui nos Estados Unidos, isso incluindo Chase Bank, Bank of America. Nós éramos wholesalers de todos esses grandes bancos. E aí nós montamos a Property Management Company. Eu já tinha minha licença desde 2006 de corretor. E ali a gente começou o nosso novo business, né? Só para vocês terem ideia, isso aí era mais ou menos no final de 2008. No começo de 2010, nós tínhamos 200 imóveis no nosso pipeline, administrando uma Property Management Company de imóveis residenciais. Só que quando chegou em 2015, nós fizemos o nosso primeiro imóvel comercial. Desenvolvemos a esquina da Dillard Street com a SR50 e depois nós vendemos a nossa posição. A partir dali, nós passamos a desenvolver e investir em áreas comerciais mais rotinamente. Em 2024 eu recebo uma ligação, essa decisão foi muito bem tomada, porque nós recebemos uma ligação da SVN, um e-mail, que eles queriam fazer uma parceria com a gente, que a gente pudesse abrir uma imobiliária da SVN aqui e ter junto com a gente um brand nacional com alcance em todos os estados dos Estados Unidos, com mais de 2.200 corretores, advisors, uma empresa que tem um faturamento aí de 13 a 15 bilhões de dólares por ano. E hoje nós somos a SVN Premier Capital Advisors. Então isso aí foi muito bom para nós, porque foi como chegamos no objetivo final daquilo que a gente queria, chegamos no objetivo onde a gente quer agora expandir e ser referência comercial aqui na Flórida, nos Estados Unidos, principalmente para o brasileiro. Nós entendemos a dor do brasileiro, nós sabemos exatamente onde é que está a dor do brasileiro aqui em Orlando. A dor do brasileiro se encontra onde? Em abrir os seus business, em expandir seus negócios. Você tem que começar do zero, network do zero. Você não tem mentor, você não tem... Tudo você começa do zero. Então você vai ter um momento de... Você vai pensar em desistir. Mas é aí que você tem que ter certeza do seu propósito. E ter certeza absoluta. E foi aí onde eu me encontrei. Porque quando eu me encontrava numa situação muito difícil, eu me lembrava que eu tinha uma palavra. E aquela palavra me sustentou durante todo esse processo. Às vezes as pessoas mudam da noite pro dia, vamos passar a vender imóveis comerciais. Nós não fizemos isso, nós viemos nos preparando há muitos e muitos anos para chegar aqui com a bagagem necessária que você precisa para expandir o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Durante todos esses momentos, eu vou te falar um fator que não era opção para nós, voltar para o Brasil. Nós tínhamos certeza que Deus queria e tinha um plano com a gente aqui nos Estados Unidos. Essa certeza, essa convicção a gente tinha. Então a gente tinha que entender o que Ele tinha para nós aqui, nesse lugar.
Porque antes de eu vir para cá, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Pai, o que o Senhor tem preparado para minha vida? Então esse momento, essas transições, chama-se processo. E você vai ter que saber lidar com o processo para poder chegar onde você quer chegar. Sabe por que eu nunca contei essa história para alguém? Eu sempre achava ela simples demais. Mas pensando bem, eu vou te falar uma coisa, eu vou contar ela do jeito que ela é, porque esse é o jeito que eu sou. E eu sou Rodrigo Schiavo. Se você quiser construir seu patrimônio aqui nos Estados Unidos, você está no lugar certo.